Boa tarde, amigos. É uma alegria estar de volta aqui no evento da TDI Brasil. Me impuseram um desafio tremendo, que é o de abordar 7 dias em 40 minutos. Mas, vamos lá, a gente aceita os desafios, né? Bom rever aqui amigos, pessoas que a gente acompanha muitas vezes apenas virtualmente, pelas produções, pelas palestras, bons conteúdos que produzem por aí, honrando o nome do Criador. E aqui a gente tem a oportunidade de encontrar, de rever, de atualizar, tirar foto junto, isso é muito bom, né? E que este evento seja realmente um marco na vida de todos vocês. Eu quero começar aqui, para a gente já ganhar tempo, né? Vamos ver se funciona aqui. Acho que tem que dar um cliquezinho só lá no teclado para avançar. Aí destrava, pronto. Agora é comigo. Antes de a gente analisar cada dia da criação para detectar se ali há evidências de design inteligente, eu quero fazer aqui apenas uma breve consideração a respeito da questão polêmica da literalidade do Gênesis, né? Há muitas pessoas que interpretam Gênesis 1, 2, 3, até o 11, muitas vezes, como alegoria, mito, algo assim, né? Eu quero compartilhar com vocês algumas informações a respeito disso, porque, afinal de contas, essa palestra tem como embasamento Gênesis 1. Então, acho que é importante a gente refletir um pouco sobre essa questão da factualidade, literalidade do Gênesis, dos primeiros capítulos. E eu já quero indicar para vocês aqui 2 livros, infelizmente eu não tenho comigo, mas vocês podem depois dar uma olhadinha lá no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. São 2 coletâneas de artigos publicados, organizados aí por esses autores, né? Klingbeil e Brian Ball, autores que têm formação bastante reconhecida em áreas como linguística, teologia, história, enfim, e ambos os livros tratam dessa questão do Gênesis, da literalidade, do princípio, da semana da criação. Fica aqui a dica. Um desses autores, colaboradores dessas 2 obras, ele tem artigos nas 2 obras, é Richard Davidson, PhD em religião, com ênfase no Antigo Testamento, pela Andrews University, e leciona lá, inclusive. Ele diz que Gênesis 1 trata-se de um gênero prosa histórico-narrativa, que indica a natureza histórico-literal do texto. Outra evidência linguística que confirma a literalidade do relato é o uso da expressão tarde e manhã em cada um dos dias da criação, que define claramente os períodos consecutivos de 24 horas. Da mesma forma, a palavra, bem conhecida já, né, por aqueles que estudam esse assunto, Yom, dia, conectada a um numeral, no caso ali, numeral cardinal, em Gênesis 1, ela se refere sempre a dias literais. Portanto, nós temos evidências linguísticas, evidências também lógicas. A criação das plantas num dia e os polinizadores vêm só 1000 anos depois, só uma era depois, as plantas morreriam, né? Então, toda a evidência aponta para realmente a literalidade ali dos dias da criação. Outro autor muito conhecido e apreciado por quem o conhece, né, é John Lennox, professor na Universidade de Oxford. Tem ótimos livros, alguns traduzidos para o português. Espero que esse aqui também seja. 7 Days, os 7 dias que dividem o mundo, né? Ele diz o seguinte na página 53, recomendo também esse livro aqui, viu? É logicamente possível crer nos dias de Gênesis como de 24 horas. Quem diz que cientistas não podem crer também nisso, né? Ou uma semana terrestre. E crer que o universo seja antigo. E isso não tem nada a ver com ciência, diz respeito ao que o texto está de fato nos dizendo. Evidentemente que eu não vou tratar aqui da origem do universo, né? Nós temos aqui posições diferentes e está tudo certo. Eu vou viajar no tempo apenas para 6.000 anos atrás, mais ou menos ali. Nós vamos focar na semana da criação, que essa sim, né, remonta, para aqueles que acreditam nisso, a uns 6.000 anos. Mas como diz aqui o John Lennox, o texto não se refere necessariamente ao universo, que para muitos pesquisadores da TDI, do criacionismo, pode ser bem mais antigo do que a própria Terra. Se formos falar do universo, eu deixaria apenas 2 textos bíblicos aqui para vocês. Nós temos Hebreus 1, 1 e 2 e 11, verso 3, que dizem assim:
Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. A palavra original ali para universo poderia também ser traduzida como tempo no grego. E não tá errado se fosse traduzido assim, porque nós sabemos que o universo ele é um tecido, né? Tecido, espaço, tempo. Então, ao dizer que criou o tempo, automaticamente está dizendo também que criou o espaço e, portanto, o universo, né? Por isso que os tradutores, muitos deles, optaram pela palavra universo. E o outro texto diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Aí sim temos textos que se referem ao universo. E outros mais que eu vou apresentar adiante, mas, repito, quando a gente lê Gênesis 1, nós temos que lembrar que ali o texto está focalizando a criação da vida na terra, ok? Não poderia deixar de citar nosso grande amigo e irmão, Adalto Lourenço, já foi homenageado e todas as homenagens serão insuficientes para honrar a memória dele. Um amigo a quem espero encontrar em breve, por ocasião da volta de Jesus. E nesse livro, Gênesis 1 e 2, Adalto escreveu assim, página 30. É importante ressaltar aqui que o ensino bíblico é verdadeiro, coerente e preciso, não somente no seu conteúdo histórico, como em todas as demais áreas, a tal ponto de podermos afirmar que a ciência demorou milhares de anos para descobrir aquilo que a Bíblia já vinha ensinando há muito tempo. As antecipações científicas na Bíblia, né? Na mesma página, Adalto escreveu assim: um exemplo foi o estudo feito pelo médico David Match, publicado pela Johns Hopkins University, a Escola de Medicina da Johns Hopkins, que constatou que todos os animais descritos em Levítico 11 e Deuteronômio 14, como sendo impuros, ou seja, não deveriam ser usados como alimento, como é o caso do porco, frutos do mar, enfim, foram considerados, por essa pesquisa, como tóxicos para a saúde humana. Então, nesse livro, Adalto ele vai mostrando como realmente a ciência, a boa ciência, as pesquisas verdadeiramente científicas, elas corroboram o texto bíblico. Ou seja, a Bíblia se antecipa à ciência, né, humana, digamos assim, em milênios até, as pesquisas feitas pelos seres humanos. Outro autor, um pioneiro do criacionismo no Brasil, que eu não poderia deixar de citar, Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, criador da Sociedade Criacionista Brasileira, há mais de 50 anos, atuando no Brasil. Tem esse livro aí, que é muito bom, pena que está esgotado, mas em breve teremos uma reedição. Você pode encontrar esse livro e outros, esse ainda não, porque falta ser reeditado, mas vários outros lá no site da Sociedade Criacionista, scb.org.br. Mas aqui nessa tela eu quero citar a maior autoridade de todas, para mim, pelo menos que sou um cristão bíblico, Jesus Cristo. E Jesus se referiu a personagens como Adão e Eva, o dilúvio, até Jonas e aquela ocasião lá do peixe, como eventos históricos. Está aí na tela o texto para vocês conferirem. Jesus ele se refere ao casamento heteromonogâmico, menciona Adão e Eva como personagens reais. Então, sinceramente, entre Adalto, Dr. Rui Vieira, John Lennox, outros mais e Jesus Cristo, eu fico em boa companhia com eles. Então, tendo feito essa introdução rápida aqui sobre a questão do texto bíblico, depois nós ouviremos o Dr. Rodrigo Silva falando mais ainda sobre esse assunto e outras ótimas palestras na sequência. Eu posso então fazer a viagem no tempo, há cerca de 6.000 anos, antes porém dizendo que Deus, conforme esse texto, criou a terra para ser um local habitável, não para ser um caos, como diz o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. Deus organizou esse planeta. Mas temos evidências disso? Será que os dias da criação apontam nessa direção de um design inteligente? Se você tem aí no seu celular a sua Bíblia, se quiser acompanhar comigo, agora eu vou me valer do texto bíblico e junto com ele em paralelo apresentar evidências que nós chamamos de científicas, né? Gênesis 1, de 1 a 5, está escrito assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. Houve luz,
Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Isso se repete em todos os dias, né? Houve tarde e manhã, o que, de novo, caracteriza um dia literal, Yom, com o número 24 horas, ok? Então nós vemos aqui no primeiro dia um ajuste da velocidade de rotação da Terra, a fim de que pudesse haver esse ciclo, que vai ser favorável à vida, evidentemente, né? De 24 horas, metade deles à noite, escuridão, e a outra metade, dia. Quando falamos em luz, e essa figura aí na tela, cujo sobrenome é bastante bonito, por sinal, na verdade minha mãe se inspirou nele para dar o meu nome. Ela não sabia que era o sobrenome, mas ficou assim mesmo. Então meu nome é um sobrenome, na verdade, né? Michael Sam, filho de Miguel, ou Michael. Bem, o Michael Sam, ele estudou bastante esse fenômeno da luz, tanto que o livro que a filha escreveu, a biografia dele, tem como título O Mestre da Luz, né? Ele calculou pela primeira vez a velocidade da luz, mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo, e outras coisas mais, né? Então é um tipo especial de radiação que não precisa de um meio material para se propagar. Ele mostrou isso com suas pesquisas. Na época eles falavam de um tal de éter luminífero, e isso acabou caindo por terra com as pesquisas dele e de outros, né? Então é algo assim maravilhoso. A luz é um fenômeno maravilhoso, né? Cerca de 70% da energia que o Sol irradia estão ali naquele comprimento de onda de 0,3 a 1,5 micron, que corresponde exatamente à banda de luz visível, acrescida do infravermelho e do ultravioleta. E o interessante é que é exatamente essa faixa de radiação que mantém a vida aqui na Terra. Se nós tivéssemos, por exemplo, olhos capazes de adaptados, ou seja lá o que for, para a radiação gama, seriam inúteis, porque a radiação gama não chega até a superfície. Ela já é dissipada na atmosfera. Agora, esse comprimento de onda chega aqui, e nós temos olhos para ver exatamente esse comprimento de onda. Eu não creio em coincidências, eu creio em design inteligente. Um detalhe importante: a água só existe na forma líquida por causa da atração entre suas moléculas. Moléculas só existem por causa da atração entre átomos. Átomos só existem por causa da atração entre elétrons e prótons. Todas essas formas de atração só existem por causa dos fótons. Logo, se já havia, e nós lemos aqui agora há pouco, né, que já havia água líquida na Terra, é necessário que já houvesse fótons, né? Então, não foram os fótons que foram criados no primeiro dia. É importante destacar isso. Até porque o texto define o que é luz e o que é trevas. O texto diz: e chamou a luz dia, e chamou a noite trevas. De novo, o ajuste da rotação do planeta. Mas já havia águas mesmo? Será que até os evolucionistas admitem isso? Eu vou mencionar alguns artigos científicos. Mencionar não, eu só vou colocar na tela. Se você quiser tirar uma foto, fique à vontade. Eu vou tentar respaldar praticamente todas as afirmações aqui com artigos científicos. Ou seja, nós vemos aí que até os evolucionistas admitem que a Terra sempre teve oceanos. Lá no Arqueano, né, já tinha então um oceano ali disponível, digamos assim. Ok? Esse outro artigo diz que o planeta possuía oceanos líquidos. Então, as pesquisas feitas por cientistas que não necessariamente advogam aí pela TDI, também mostram que sim, a Terra já tinha água disponível, portanto, já era um ambiente propício para a vida, né? Mas estamos só no primeiro dia, tá? Temos que avançar aqui. A Terra é o único planeta do Sistema Solar com temperatura e outras condições unidas aí, que possibilitam a vida, né? Ter vida, manter vida, inclusive a vida humana. Se você comparar aí as temperaturas médias de cada planeta, lembrando que não é só isso, né, são vários fatores juntos, você já percebe que férias em Marte e em Vênus não seria uma boa ideia, né? E juntando com outros fatores, né, como eu mencionei, como a quantidade de calor que o Sol emite, a distância da Terra ao Sol, a velocidade de rotação do planeta, se fosse maior ou menor também, inviabilizaria a vida. São muitos fatores juntos que possibilitam a Terra ser um ambiente adequado para nós, né? É como disse lá Isaías, ela foi feita para isso, não foi deixada para ser um caos, né? Nós temos também o campo magnético. Agradeço ao designer por isso, porque o campo magnético nos protege de radiações letais,
provenientes do Sol. No máximo a gente vê alguns espetáculos como a aurora boreal e austral. Fora isso, estamos aqui bem protegidos. Campo magnético, que coisa fantástica. Temos que correr. A semana avança. Segundo dia, Gênesis 1, 6 a 8 agora. Se quiser acessar a sua Bíblia aí, diz assim o texto. E Deus disse, haja um firmamento. A palavra hebraica aqui, só um pequeno parênteses, é raquia, que possivelmente seria melhor traduzida como expansão, ou até atmosfera. Firmamento vem da tradução da Vulgata Latina. Jerônimo colocou firmamentum e acabou vindo para o português também essa palavra. E acaba criando algumas confusões aí, especialmente na cabeça de alguns dos amigos terraplanistas, né? Então, haja uma expansão, haja aí uma atmosfera no meio das águas, separação entre águas e águas, as águas aí em suspensão, né? As nuvens, vapor, e as águas, obviamente que abaixo aí, rios, mares, lagos. E Deus fez o firmamento, ou a expansão, e a separação entre águas debaixo do firmamento, da expansão, e as águas acima da expansão, e assim aconteceu. Deus chamou o firmamento, ou expansão, de céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, nós vemos aí um ajuste das condições atmosféricas para tornar viável o ciclo da água no planeta, né? Se a gente comparar com os nossos vizinhos aqui do sistema solar, Saturno, por exemplo, ou Júpiter, eles têm um campo gravitacional tão intenso que acumula ali muito hidrogênio, muito hélio, e realmente torna ali a atmosfera irrespirável, né? Não dá para habitar, no máximo você pode contemplar a beleza deles. Planetas gasosos. Já Mercúrio tem um campo gravitacional tão pequeno que não consegue, tão pouco intenso, que não consegue praticamente reter, né? Moléculas de gases, então não tem atmosfera. Não esqueça. Vamos comparar de novo? Olha ali a composição atmosférica de cada um dos planetas mais próximos, então. Deixa Saturno para lá, porque é muito diferente, Mercúrio também. Vamos pegar aqui os vizinhos, que dizem ser mais próximos, né? Olha só, um traço de CO2, que, no entanto, é muito importante, já veremos isso. Bastante nitrogênio, um gás neutro, isolante, seguro, e 21% de oxigênio. Olha só, Marte e Vênus, praticamente a mesma composição, né? Você tem ali 90 e tantos % de CO2. Esquece suas férias em Marte. Não é uma boa ideia, né? Acho que tem que clicar de novo lá no teclado para mim. Um cliquezinho, aí avança. Pronto. Então, na Terra sempre houve oxigênio suficiente para a manutenção da vida. Mas aquele experimento de Urey Miller não era uma atmosfera diferente? Olha que interessante. Pesquisas mais recentes, né? Você tem aí da revista Geology, oxigênio detectado, perceptível, investigado no pré-cambriano. Ou seja, a Terra sempre teve oxigênio, né? Sempre foi um ambiente preparado para conter vida. Então, fotografando aí os artigos, né? Não vou poder esperar muito tempo aqui. CO2, em menor quantidade, limitaria o crescimento das plantas. E maior, acabaria também trazendo problemas para nós. Aquele traço de 0 a 0 alguma coisa, ele é o suficiente para que haja o ciclo do carbono, para que a vida vegetal possa existir, por consequência nós também, né? Então tudo foi milimetricamente planejado. Vamos ao terceiro dia. Aí nós temos aqui versos 9 e 10, que dizem, disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Veja, o que acontece aqui no terceiro dia? Está ali já o resumo, né? Aparecimento da terra, não é planeta terra. Ali a palavra hebraica é eretz, quer dizer, é o local onde a gente pisa mesmo, né? A terra, apareça a terra. E houve a criação também das plantas, como veremos daqui a pouquinho. A Terra é um planeta que possui água suficiente para sustentar a diversidade de vida que nós temos por aqui. Você sabe que a água, né, essa substância fabulosa, incrível, ele é um ótimo solvente, transporta nutrientes no corpo, ajuda a regular a temperatura do planeta, as correntes oceânicas, né? Realmente seria inviável a vida sem essa quantidade de água. E tem aquele comportamento interessante, né, das pontes de hidrogênio, né? O pessoal da química aí se maravilha quando estuda isso, né? A água congela na superfície e mantém a vida perfeitamente viável ali abaixo, nos lagos congelados, né? Então esse comportamento anômalo e, no entanto, tremendamente inteligente da água, que quando chega a 0 grau, em lugar de se contrair mais, ela expande, né? E de modo que ela
sólida é mais leve do que ela, líquida. Algo totalmente estranho, no entanto, inteligente, né? Então nós temos aqui nos versos 11 a 13, não vou ler aqui, porque o tempo corre, mas nós vemos aqui a criação das plantas, a criação do alimento originalmente projetado para os seres vivos, né? Frutas e sementes, os cereais, e podemos falar muita coisa sobre isso, mas não dá para falar muita coisa aqui agora, né? Eu fico só com um detalhe, a fotossíntese. Eu conversava um tempo com uma grande amiga, alguns aqui a conhecem, né? A doutora Keila Garcia, é doutora em botânica, leciona numa universidade federal, lá em Minas Gerais, e ela me disse o seguinte, que a fotossíntese, que significa literalmente síntese utilizando a luz, é o único processo de importância biológica que pode coletar e processar a energia solar para sustentar a vida animal. É um processo complexo, estudado há 250 anos, sem, entretanto, ter sido completamente elucidado. 250 anos, cientistas se debruçam sobre o processo e ainda não entendem muito bem como é que funciona tudo isso. Vocês já devem ter estudado sobre isso, né? O fato de as plantas absorverem energia solar, tem ali os fotorreceptores, né? E eu perguntei para a doutora Keila, mas se houvesse uma sobrecarga, as plantas não têm como fugir, se tiver muito sol, incidência, né, de raios solares muito intensa, ela não tem pernas para fugir. Interessante, né? Ela me explicou que as plantas têm válvulas, né, que funcionam para fazer com que haja um escape de radiação excedente. Se isso não é, como diz o título do nosso amigo Marcos, né, Eberlin, antevidência, eu não sei o que mais pode ser, né? Já há um mecanismo previsto para algum tipo de contingência, né, de problema que poderia haver no mundo, especialmente no mundo pós-pecado. Então, repara o DNA, né? Sistema de defesa, antevidência, algo realmente fabuloso. Temos que avançar aqui, nós temos ainda alguns dias pela frente, chegamos ao quarto e polêmico dia. Esse dia geralmente traz algumas questões também aí subjacentes, né? Gênesis 1, vamos ler esse aqui na Bíblia. Gênesis 1, 14 a 19, diz assim o texto mosaico: E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, sejam eles para sinais, estações, dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, ou luminares, em outras traduções, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E colocou no firmamento, e aí no verso 19 diz que houve tarde de manhã, o quarto dia. O que aconteceu nesse dia? Olha ali, ajuste das condições para que se vissem o sol, a lua, as estrelas. Aqui também cabe uma consideração que há algumas posições diferentes, né? Alguns entendem que talvez a luz que iluminou a terra do primeiro ao quarto dia possa ser o próprio Deus, e então Deus cria literalmente sol e lua e estrelas no quarto dia, e há outros, me enquadro nesse grupo, que entendem que as estrelas, muitas delas já havia, né? E o sol, a lua também pudesse já existir antes e foram revelados nesse dia. Mas por que pensam desse jeito? Bom, primeiramente, não precisa falar muita coisa sobre o que é uma estrela e a maravilha que elas são, né? As estrelas, o sol, a nossa estrela de quinta grandeza aqui, maravilhosa, que nos mantém aqui vivos, né? É uma espécie de bomba nuclear controlada, né? Você tem ali um equilíbrio entre a gravidade, que segura toda aquela massa, né, aquela matéria, mas também tem reações internas que tendem a explodir aquilo, mas não há, né, uma explosão, a não ser nas supernovas, né, você tem um equilíbrio ali dinâmico interessante. São motores da vida, são forjas cósmicas, né, algo maravilhoso. Bem, vamos à questão do texto, né? Quando Deus separa as águas da criação, a narração nos diz que apareceu Eretz, lembra do texto? E apareceu a terra seca já estava lá, só que sob as águas. Então, o verbo usado por Moisés ali, ele mostra que realmente não foi um bará, não foi uma criação naquele momento da terra, ela já estava ali, ela veio à tona, ela aparece. E aqui nós não temos de novo o verbo bará, nós temos o verbo azá. E a mesma estrutura ali do texto mostra que, na verdade, esses luminários foram revelados, talvez porque a atmosfera fosse ainda um tanto densa, enfim. O fato é que no texto original, olha só na tela ali, nós temos assim, e lá em cima, né, em vermelho, tá? Em inglês,
Nós temos ali o texto hebraico, nós temos uma versão transliterada e temos ali o inglês para nos ajudar, né? Literal, fica assim. E Deus fez duas luzes, ou dois luminares, a luminária grande, o luminar grande, para governar o dia, aqui embaixo, e a luz, ou luminária menor, para governar a noite e as estrelas. No original não tem esse texto assim como, e fez também as estrelas. Algumas traduções até são mais precisas e colocam isso entre colchetes, né? O texto simples é assim: Deus criou o luminar maior para governar o dia e o luminar menor, lua, para governar a noite e as estrelas. Porque da perspectiva de alguém aqui na terra, no caso Moisés, olhando para o céu, o que se vê? Pontinhos pequenos e dois grandes luminares, sol e lua. E a lua de fato governa a noite, né? Ela é mais luminosa, tem uma grandeza, uma magnitude maior do que as estrelas por causa da distância, a gente sabe muito bem do porquê, né? Então o texto ele é simples, ele é da perspectiva de alguém postado aqui na terra, do narrador, né? Inspirado ali Moisés, e é assim que ele traz, né, a informação para a gente. E nós temos então uma tradução alternativa feita lá pelo Dr. Richard Davidson naquele livro, ele falou e tudo se fez, que seria assim: que os luzeiros do firmamento ou a expansão dos céus sejam para fazer separação entre o dia e a noite. E aí nós temos dois textos interessantes, em Jó capítulo 38, 4 e 7 e Provérbios 8, 26, que novamente se refere agora, esse sim, à criação do universo. Olha que interessante, lá em Jó 38 diz assim: onde você estava quando é Deus falando com Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria, onde você estava, Jó? Há textos que mostram para a gente que estrelas, elas representam em alguns casos anjos, né? Lá no Apocalipse, por exemplo, 12, né? Estrelas foram lançadas à terra, são anjos caídos. Então você tem ali anjos e filhos de Deus gritando de alegria quando Deus estava criando a terra. Não é curioso isso? Não sugere uma criação anterior, né? Enfim, fica aí para pensar. E Provérbios 8, 26 fala de um processo. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer um princípio do pó do mundo. Parece uma engenharia reversa, né? Deus modelando, criando, aí ele olha para trás e diz, nem isso e tampouco aquilo, tá? Fica aqui para a nossa consideração. Vamos para ainda temos uns detalhes interessantes, a lua, né? Não desprezemos a lua, ela é importantíssima, ela tem um tamanho adequado, a distância suficiente para controlar as marés e servir de contrapeso, regulando o giro e a inclinação da terra. Mas não caiam nessa de que a lua faz esquecer cabelo, eu já percebi que não mesmo. Pode cortar na lua minguante, na lua crescente, né? O teu cabelo não tem massa suficiente para ser afetado assim pela gravidade da lua, mas as marés, as massas de água tem, né? Então a lua é muito importante. Que bom que o designer pensou nisso também. Adiante. Quinto dia. Criação dos seres aquáticos e dos seres alados, né? Gênesis 1, 20 a 23. Você pode ler depois na sua Bíblia também, né? Eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui. E a propósito eu coloquei a ave que eu mais admiro, as araras, mas também coloquei ali um pterossauro, né? Eles também voavam, né? Embora fossem répteis, eram alados, e Deus criou todos os seres alados e aquáticos nesse dia. Só que tem umas histórias aí que contam que não é bem assim, né? Lembre-se de quem você é. Será que as galinhas, os pardais, os canarinhos são descendentes de dinossauros? Gente, nada como um dia após o outro e uma pesquisa após a outra, né? Olha aí, origem e evolução inicial das aves, descobertas, disputas e perspectivas a partir de evidência fóssil. Disputas, mas não estava tão certo isso? Não. Tanto outra informação, né? Na cronologia evolucionista, o Archaeopteryx, já sabido, uma ave dita pré-histórica, viveu, se extinguiu lá por 150 supostos milhões de anos. Os dinossauros teriam sido extintos há supostos 65 milhões de anos. Logo, aves e dinossauros são contemporâneos.
Foram contemporâneos, mesmo na ótica evolucionista. Por isso mesmo que os paleoartistas, olha aqui 2 imagens que eu obtive, né? Não é difícil você procurar isso, dinossauros emplumados ali, enfim, mas já colocam os paleoartistas dinossauros com, olha lá, aves. Porque já perceberam, já está incorporado, sendo incorporado esse conhecimento, né, de que eles eram contemporâneos. É claro, porque o Criador, segundo o texto que eu acabei de não ler, eu pedi para você ler depois, segundo o texto, o Criador trouxe à existência todos os seres alados no mesmo dia, e os seres aquáticos também. E logo depois, pouco depois, vêm os seres terrestres, né, os quadrúpedes, os dinossauros, inclusive. Muito bem. O que podemos falar sobre aves e peixes? Tanta coisa, né? Mas eu escolhi um detalhe, né? O sonar, um sistema que foi aprimorado após o afundamento lá do Titanic. E que descoberta maravilhosa, convenhamos, né? Para varrer ali o fundo do oceano, identificar se há rochas ou até nas guerras submarinos, torpedos, enfim. Ninguém nega que é uma invenção tremendamente inteligente. Mas o que dizer desses carinhas aí? Tanto o golfinho, eu peguei 2 assim bem distantes na suposta história evolutiva. Tanto os golfinhos quanto os morcegos se valem do mesmo gene, o gene prestina, para codificar a função da ecolocalização. Sonar. Se você achou tremenda a invenção do sonar pelos seres humanos, então aplauda mais ainda quem criou o sonar original, do qual o humano é só uma cópia. Nem tão eficaz assim quanto a original. Um gene codifica em ambas as espécies a mesma função. Ora, como é que a gente entende isso? Coevolução, um milagre que se repete duplamente, não só neles, tem outros animais também que se valem desse sistema, né? Então, eu mais uma vez vejo aqui evidência de design. E aí está um artigo interessante, foto nele e depois você pesquisa, tá? De Navid Bavi, talvez, estrutura da prestina. Está aí uma análise acadêmica, científica, desse gene tremendo chamado prestina, que possibilita a ecolocalização. Sexto dia. Aí sim, chegamos na cereja do bolo, né? Versos 24 a 31, você pode ler depois também. Aqui os animais são criados, e quando Deus cria o homem e a mulher, Ele diz pela primeira vez, muito bom, muito bom. Porque todo esse ambiente, todo esse lar, é tipo, eu tenho 3 filhos, né? Minha esposa, inclusive, está aqui, a Débora, dá um tchauzinho ali, Débora. Nós temos 3 filhos, e toda vez foi aquela expectativa gostosa de preparar o bercinho, o quarto, tudo direitinho ali para receber. Eu vejo aqui, nessa semana, um designer carinhoso, detalhista, preparando o quartinho, terra, para receber os habitantes, né? E você percebe então que o ser humano, Adão e Eva, eles não foram apenas, não são apenas quantitativamente superiores aos animais, como querem fazer alguns aí parecer, né? Somos animais racionais. Não, eles são qualitativamente superiores. Uma vez eu acho que eu vi o Dr. Rodrigo mesmo usar a expressão homo-religiosos. Nós temos uma noção do infinito, do tempo, da eternidade, né? Nós temos 2 cachorrinhas lá em casa, nunca vi as 2 olhando para o céu, ou se prostrando, reconhecendo algo, né? Então, você percebe, obviamente, que o ser humano ele tem as suas características especiais. A criação do casamento heteromonogâmico ali, né? Para nós, pelo menos cristãos, normativo mesmo. E interessante que, numa das edições, eu tenho lá em casa, do livro Origem das Espécies, Richard Leakey, conhecido evolucionista, ele admite que há 2 pedras no sapato, pelo menos, da teoria da evolução, que eu não vou ter tempo de explorar aqui, mas na última TDI eu abordei isso com mais detalhamento, né? A explosão cambriana e a origem do sexo. Explosão cambriana por quê? Você já sabe, você percebe que a vida, ela explode já complexa desde o cambriano, lá na base da coluna geológica. Como explicar essa explosão de vida complexa lá na origem, né? Você tem ali os amonitas, os trilobitas, com toda a sua complexidade, né? E aqui está a minha irmã lendo o meu livro lá no Grand Canyon, merchandisezinho aí básico. Grand Canyon você vê os extratos da coluna geológica ali, pode estudar bem esse assunto. E aqui, poderíamos falar muito tempo, mas eu já soube aqui que houve uma palestra brilhante sobre a questão da reprodução humana, né? Foi de manhã.
E gene Bowley codifica a produção de espermatozoides, e os evolucionistas dizem assim, esse gene nunca se alterou. Claro, porque se ele se alterasse, acabou a vida. E ele deve ter existido desde sempre, porque a vida sexuada, né, está lá na origem, né? Porque assim Deus criou o ser humano, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, já projetados para fazer com que a vida pudesse ser continuada. Queria ter tempo para falar um pouco sobre isso também, mas fica aqui para uma próxima, é algo realmente maravilhoso. E chegamos a um texto dos Salmos que diz assim: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, tu me viste antes de eu ter nascido. E o mesmo Davi diz, de modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Como não, né? Pensar assim. 2 de março de 72, os americanos lançaram a sonda Pioneer ao espaço. Por sugestão de um cientista ateu e evolucionista chamado Carl Sagan, eles colocaram ali na sonda uma placa de ouro com esses desenhos aí. Um átomo de hidrogênio ali em cima, a distância de 14 pulsares, o sistema solar e um casal humano. Eu até brinco às vezes dizendo que se fosse feita essa placa hoje tem que ser um outdoor para todas as modalidades que inventaram. Mas naquele momento era assim, né? Acho que anos 70 por ali. Qual a intenção do Sagan em sugerir essa placa na Pioneer? O que você acha? A ideia é, se algum dia lá fora, algum ser, alguma raça inteligente encontrar essa nave, e de fato ela está já acho que fora do sistema solar, né? Vão identificar aqui evidência de design terrestre ou terráqueo. No entanto, essa placa só tem 1271 bits de informação. Mas para Sagan, bastaria para ser uma evidência de design inteligente. Muito bem. Agora, a pergunta é, quanta informação tem no corpo de alguém que fez a placa? Quanta informação tem no corpo da pessoa que desenhou aquela placa? E do próprio Carl Sagan? E no seu corpo? Gente, uma célula tem 1,5 gigabyte de informação. Ou seja, 1,5 bilhão de bits de informação. A plaquinha tinha só 1000 e poucos bits. Então, se você for colocar em termos de informação redundante, chega a uma cifra de 60 zettabytes de informação redundante. Toda a informação produzida na era digital até 2020 chegou a 40 zettabytes. Tudo que o ser humano produziu de sons, imagens, textos, chegou a 40 zettabytes. E você tem aí 60 zettabytes de informação redundante no seu corpo. Aí a questão é, por que contemplando o corpo, o ser que fez a placa, muitos não concordam, não pensam que aquilo é evidência de design, o DNA e tudo que envolve a célula, mas olhando essa plaquinha de 1200, não, aqui foi feito por alguém. Um ser inteligente mandou para o espaço. Eu não consigo harmonizar esse tipo de pensamento, né? Aí o mapa metabólico humano, que é muito, muito, muito mais do que aquela plaquinha, tá? Sistemas de complexidade redutível, nosso grande amigo Michael Behe, na Caixa Preta de Darwin, fala muito sobre isso, né? Nosso corpo está repleto desses sistemas. Mas para finalizar, chegamos ao 7º dia. Criação do memorial da criação. Nesse dia Deus cria esse dia, né? Porque é um dia de celebração. Nós temos algumas evidências interessantes. Eu vou deixar para vocês aqui um artigo que eu publiquei alguns anos atrás em meu blog, criacionismo.com.br, um texto do nosso amigo Everton Alves, em que ele fala do ciclo circaseptano. Conhecem-se vários ciclos, né, circadiano. Esse aqui é uma descoberta mais ou menos recente. Ciclos de 7 para a vida. Isso aqui é muito interessante. Eu vou deixar que o próprio Everton conclua com as seguintes palavras. Quanto mais fundo se investiga o funcionamento interno da vida, uma ainda mais complexa, intrincada e maravilhosa exibição de projeto começa a aparecer. O designer não apenas deixou suas impressões digitais em tudo o que ele projetou, como também deixou seu cartão de visitas contido nas células vivas, dizendo aos seres humanos o momento em que ele projetou a vida, em uma semana de 7 dias. Foi quando ele encerrou o relógio da vida e o definiu, assinalando em cada uma de suas formas um ritmo de 7 dias. É o ritmo do projeto ideal, uma sincronia para viver e funcionar como planejado. E aí nós temos um artigo, foto nele, lá na revista, né, uma revista de biologia sobre o ritmo, né, cronobiologia internacional.
Aí está, o ritmo do sétimo dia. Fotografe, depois pesquise sobre isso, é algo bem interessante, né? A questão do ciclo circasseptano. Fica a dica. E aqui, Êxodo 28 a 11, Apocalipse 14, 6 e 7, que dizem assim, um texto do Antigo Testamento e outro, obviamente, do Novo Testamento. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Lembra que a gente concordou que Gênesis, os primeiros capítulos, ali são textos literais históricos? Esse texto aqui se refere àquele texto literal histórico. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. E aí, continua dizendo, né, que não se envolva em trabalhos rotineiros, costumeiros, enfim. Por quê? Está grifado. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia o próprio Criador pausou, né, descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então não faria sentido algum, e eu sei que alguém já comentou isso aqui, né, esse mandamento, se não houvesse uma criação literal em 7 dias. Em 6 dias literais de 24 horas. Porque o mandamento é diretamente vinculado à criação literal em Gênesis 1. E no Apocalipse nós vemos ali um chamado, né, para advertir o mundo contra um evento vindouro, ao juízo e tudo mais. E a linguagem é interessante, porque João, ele parece fazer um copy-paste de Êxodo 28 a 11. O autor do Apocalipse escreve assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, ou com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem. Qual Deus tem que ser adorado? Segundo João no Apocalipse: aquele que fez o céu, a terra, o mar. E ele insere aqui também as fontes das águas. Que interessante, né? Ou seja, um chamado final para a adoração ao Deus Criador, que para nós é o Deus verdadeiro. Aquele que criou os céus, a terra, o mar. E fontes das águas, uma referência também ao dilúvio, né? Bastante interessante isso aí. Muito bem, eu encerro lendo aqui no último minuto que eu tenho, Romanos. Eu vou agora me valer das palavras do grande apóstolo, filósofo, intelectual e evangelista, Paulo, quando ele fala de design inteligente numa de suas cartas. Olha que interessante, né? Design inteligente puro aqui. Ele diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. E diz mais: por isso os seres humanos são indesculpáveis. Quem é indesculpável? Aquele que olha para a informação e acha que não há uma fonte informante. Quem é indesculpável? Aquele que olha para um código e não vê um codificador. Aquele que olha para uma digital e não entende que aquela digital foi impressa por um dedo, o dedo do Criador. Muito obrigado.